Oi, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Conhecendo um pouco a história do marco religioso da cidade de Carangola, que é o cruzeiro no alto da montanha. O primeiro cruzeiro a ser colocado aqui em Carangola se deu no dia 29 de junho do ano de 1954, quando o padre Victor Artabi, que era pároco na atualidade, havia convocado pela primeira vez os missionários redentoristas para que eles fizessem missão aqui do dia 25 de maio até 29 de junho, e assim aconteceu as missões. E foram dias de muitas bênçãos e graças, e para encerrar as santas missões, como de costume, os redentoristas sempre elevam um cruzeiro, porque a cruz é sempre o símbolo da doação de Jesus pela humanidade, é o símbolo da sua entrega total, da sua hora, e uma vez que os redentoristas recebem o nome de redentoristas exatamente por pregarem o Cristo Redentor, é através da redenção da cruz que nos veio a salvação. Então foi erguido um cruzeiro de madeira, construído por mãos aqui de pessoas de Carangola mesmo, numa altura de 20 metros. 5.000 pessoas se reuniram em torno do cruzeiro para levá-lo até o alto da montanha. Conta-se que o padre pregador das missões, o principal, ele foi sentado, foi em pé em cima desse cruzeiro, daqui do centro da cidade até lá no alto da montanha. Em 54, eu estava com 22 anos, me lembro muito bem. Chegou na rua ali da Ponte Quebrada, o Belete, tinha uma carreta, chegou com um cruzeiro de madeira. E nós ajuntamos uma turma muito grande para levar, era muito pesado o cruzeiro. Então começamos a subir, muitas pessoas com os varões embaixo do cruzeiro, fomos subindo. Quando chegou no meio do morro, sentimos cansado e arriamos, não estava em condição de subir. Então o padre chegou e falou, vou subir em cima do cruzeiro. Ele pôs o pé no meio da cruz e chegou no meio da cruz. Aí nós ajuntamos e pegamos e levamos até em cima. Ninguém cansou, chegamos tranquilo no lugar onde ele está até hoje, um de ferro. O primeiro cruzeiro de madeira ficou apenas 6 anos lá no alto do monte. Depois o Mauro Valadão, ele fez uma estrutura, um projeto de uma estrutura de um cruzeiro em estrutura metálica, e ele foi executado pelo Acrísio Ladeira. O senhor Mauro Valadão, então, chamou o meu pai, no caso, Acrísio Ladeira. Esse foi o que fez a construção do cruzeiro. O cruzeiro foi construído em 1960 e o cruzeiro foi idealizado e construído ali, naquele local, na Rua Marechal. Depois de uns 3 meses a 4, mais ou menos isso, resolveram levar o cruzeiro para o local dele. Até hoje ele está lá. O meu pai mandou cortar vários eucaliptos grossos e colocou embaixo do cruzeiro várias peças de madeira para que o povo pudesse levá-lo lá para cima. E este cruzeiro, então, foi levado para o alto do monte, junto de uma multidão que o carregou nas costas, para ser afixado.
ano de 1961. Foi um ano assim emocionante, porque a gente eu era jovem, adolescente, tinha o hábito de subir o Morro do Cruzeiro uma vez por ano com meus pais. E este ano foi diferente, porque estava trocando o cruzeiro pelo novo cruzeiro. E foi uma coisa inédita e a expectativa de todos nós ficamos muito assim ansiosos por ver, porque o padre resolveu subir em cima do cruzeiro para que o povo o carregasse. E assim o fez. Todos nós ficamos assim muito admirados, porque a fé daquele povo que estava ajudando a carregar e nós que acompanhávamos, ficamos assim emocionados e foi assim um dia marcante na minha vida, porque a fé realmente faz com que a gente ultrapasse todas as barreiras em nossa vida. E depois que o senhor viu o cruzeiro instalado? Estou emocionado, muito alegre e não machucar ninguém. E hoje, quando o senhor olha para lá e vê o cruzeiro? Fico todo satisfeito de ver uma obra para toda a vida, né? E ele ficou lá por 37 anos, até depois, a partir do desgaste do próprio tempo, de uma tempestade, da falta de manutenção, ele vir abaixo, fruto de uma tempestade, de uma ventania muito forte. E aí foi feita uma enquete na cidade, se o povo gostaria que voltasse a reestruturar o cruzeiro ou fizesse lá a construção da imagem de um Cristo Redentor, semelhante ao do Rio de Janeiro. A ideia vencida foi aquela que o povo pediu que fosse reconstruído o cruzeiro como marco principal das Santas Missões do ano de 1954. E aí então um grupo de senhores da nossa cidade tomou a iniciativa de poder então reconstruir o cruzeiro e no ano de 1997 foi reerguido o atual cruzeiro com a ajuda do senhor Alberto Salim, Edson Coutinho, Francisco Cabral, Otto Reis e Maurício Lopes Valadão, filho do projetista da primeira estrutura de cruzeiro. O Alberto Salim, que começou a liderar essa comissão, ele começou a pedir fundos para que todos colaborassem para a reconstrução do cruzeiro. E assim foi, ele começou a pedir dinheiro aos empresários que ele conhece, as pessoas de Carangola colaboraram muito, a comunidade, porque afinal de contas é um símbolo muito marcante na cidade. A gente olha lá para o morro, vê e fica muito feliz, é um símbolo de fé. Enquanto ele estava fazendo esse trabalho de arrecadação de dinheiro, nós fizemos o trabalho mais prático, que foi o trabalho de campo. Juntamente com o Otto Reis e a equipe dele, e fomos lá no alto do cruzeiro para cortar as partes danificadas. Estava muito estragado, muito amassado. Nós recolhemos todas aquelas partes e trouxemos para a oficina do Otto, para o Otto fazer todas as reformas. Enquanto o Otto estava fazendo essas reformas, nós partimos para arrumar a estrada de acesso, porque não tinha como chegar lá de caminhão depois para levar os módulos do cruzeiro. Quando foi concluído o trabalho
do Otton Reis e a sua equipe, nós marcamos a subida para levar os módulos. Então esses módulos foram levados de caminhão, foram 5 módulos, foram todos separados, o mesmo cruzeiro, só foi reformado. No dia 21 de fevereiro, começamos a instalação do primeiro módulo do cruzeiro. E foi feita a colocação dos módulos 2 e o módulo número 3. No dia 23, nós colocamos as demais peças. Foi os módulos 4 e 5, né, e a cruz e as partes laterais do lado leste e do lado oeste. Então esse trabalho de montagem foi concluído no dia 23. Foi um momento muito significativo para todos nós da equipe que estávamos lá. E foi uma equipe que trabalhou muito e com muita alegria. A gente tinha muita alegria de estar ali. Todo mundo fazendo, doando seus esforços voluntariamente. Particularmente foi um momento muito significativo para mim. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida ter participado da reconstrução desse cruzeiro. E como disse o Sr. Mauro Valadão, que foi um dos executores do cruzeiro lá na época de 1960, ele falava isso, que homem não se sentiria feliz ao deixar na terra um sinal de Deus. Eu me senti muito feliz de ter participado desse movimento. Para nós católicos, a cruz é o símbolo da salvação. Muita gente vai achar que a cruz é a arma que matou Jesus. E Jesus já havia dito que ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. A cruz, então, é o símbolo da redenção. Então, todas as vezes que nós olhamos para uma cruz, o nosso coração se volta para aquele episódio lá do Gólgota, no alto do Calvário, onde Jesus fora crucificado e ali, no altar da cruz, ele entrega a sua vida pela nossa salvação. Por isso, para nós católicos, sobre cada templo, sobre vários pontos da cidade, você vai sempre ver uma cruz como símbolo principal da redenção de Jesus. Símbolo da salvação de Jesus, símbolo do amor dele por toda a humanidade.